isso é tudo é cultura, né? Ou seja, tem um significado pra gente. O que representa pra mim trabalhar? Muita gente agora tá desesperada, né? Pensar o que significa pra alguém o trabalho, né? Para muita gente é a sobrevivência, né? Ou seja, pensar que a pessoa está com medo de perder o ganha-pão dela, aquilo que faz ela ter o básico para sobreviver todos os meses, né? Todos os dias da vida dela. Então, cultura tem a ver com isso, né? Com a gente pensar o que as coisas representam para as pessoas em cada sociedade que ela vive. Claro que mudando do lugar e as relações mudam alguns significados, né? Que vai desde do que a gente veste, se alimenta ou coisas do tipo, né? E aí a gente viu que quando a gente conhece uma cultura, geralmente a gente tem duas visões, né? Ou a gente vai ser etnocêntrico, que é tentar julgar a cultura diferente da nossa, pelos parâmetros da minha cultura. Então, por exemplo, como brasileiro, né? Ou até o exemplo que eu dei aqui, né? Sei lá, você destacando as questões regionais, né, do Brasil. Quando a gente chega numa casa de uma cultura diferente, eu quando cheguei aqui, né? Eu vi que tinha coisas diferentes em relação ao Rio Grande do Sul. Assim como o fato de ser gaúcho faz com que tenha coisas diferentes e que aí eu posso ter duas posturas, né? Ou eu posso ser etnocêntrico e querer achar que todo mundo aqui tá errado porque não faz igual aos gaúchos, ou o contrário, né? As pessoas acharem que no Rio Grande do Sul, sei lá, a minha cultura tá errada porque não é igual a de Maringá. Então isso seria ser etnocêntrico, né? Ou pensar, é muito comum associar a colonização do Brasil, né? Os portugueses fizeram, que os europeus, de modo geral, fizeram ao conhecer os indígenas, para começar o próprio termo, né? Esse termo indígena que a gente usa até hoje não é uma palavra inventada pelos índios, né? É uma palavra inventada pelos europeus, né? Então, os índios, eles têm nomes próprios, né, das culturas deles, Caigangue, Guarani, Kaiowá, Xetá. Então, são nomes específicos das etnias indígenas. Os europeus é que acharam que eles eram todos iguais e, sei lá, foram dando esse nome genérico, né? Índios. Então, isso seria uma visão etnocêntrica, ou seja, os europeus desconsideraram ali as especificidades, a cultura indígena e trataram eles, e queriam que eles fossem iguais aos europeus, né? E aí, na medida que eles não eram, isso foi até um argumento para justificar a escravidão, né? Já que eles não são iguais a gente, eles não são civilizados, eles não são um povo. Os europeus, a princípio, desconfiavam até da humanidade, né, dos índios, porque eles não eram iguais às culturas europeias. Então, isso seria uma visão etnocêntrica, né, que a gente discutiu. Por outro lado, quando eu conheço uma cultura nova e eu consigo entender essa diferença, né, entender que um povo diferente tem uma cultura diferente, tem uma lógica própria de ser, né, isso seria desenvolver uma posição relativista. Então, chegar numa nova cultura, respeitar como eles são, a alimentação, a vestimenta, a língua, enfim, a maneira como as pessoas são, isso seria uma posição relativista, né? Eu consigo entender que outros povos têm outro jeito de ser, outro jeito de pensar, de se comportar, e eu aceito essa diferença. Consigo entender que ali tem uma lógica própria de raciocinar, de viver, e de, por exemplo, sei lá, religião, né? Eu sempre fui criado como dentro da igreja católica, a minha família é católica. Então, para mim era diferente, e achar diferente não é o problema, né? Então, para mim, por exemplo, quando eu conhecia pessoas adventistas, eu sempre achei diferente, né? O fato de que os adventistas não trabalhavam no sábado, não vão para a escola no sábado, se precisar ir. Eles têm, né, legalmente o direito de faltar no trabalho e na escola no sábado. Então, eu sempre achei curioso, assim, diferente, mas, por exemplo, respeitava, né? Não via problema nisso. Era algo tranquilo, não era algo que eu achava ruim, né? Eu aceitava que os adventistas têm esse direito de não frequentar o trabalho e, claro, eles têm que compensar isso, né? No caso das escolas, universidades, quando tem aula no sábado e o aluno é adventista, ele tem o direito de faltar, né? A falta dele é abonada. No entanto, geralmente ele tem que entregar alguma coisa para o professor, né? Uma atividade, alguma coisa para compensar a falta dele naquela aula. E no caso do trabalho, você compensa as horas, né? Se você é adventista e não pode trabalhar no sábado na sua empresa, e a empresa funciona no sábado, aí geralmente você tem que compensar em algum outro momento aquelas horas, né? Mas, enfim, uma empresa que faz isso é uma empresa relativista, né? Você tem um funcionário adventista e você permite que ele compense as horas dele num outro momento para não precisar ir no sábado, né? Então, ou seja,